em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa feita pelo eterno Senhor, de enviar o seu Filho para nos salvar. Por essa causa, nós temos aqui essa palavra a ser meditada, falando da ressurreição de Jesus. É o título de nossa mensagem. Porque o nosso Deus, Ele dá a vida. Ele demonstrou esse poder exclusivo na criação dos seres vivos no universo material em que vivemos. Atos capítulo 17, versículo 25, quando Paulo estava falando de Jesus em Atenas, ele chegou a dizer no versículo 25: nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E também, ao mesmo tempo, glória a Deus, Jesus declara-se a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele demonstrou o seu poder quando ressuscitou dos mortos a Lázaro. E também lá em João capítulo 11, versículo 25, ele chegou a dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. Então, a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra o seu poder, mas as manifestações de vida física são apenas amostras no seu poder real de dar a vida eterna, no terceiro dia depois da sua crucificação lá em Jerusalém. A vitória de Jesus sobre a morte foi predita em profecias durante milhares de anos antes de sua vinda em carne. Embora seja quase impossível que Adão e Eva também compreendido a importância das palavras, a primeira sugestão da ressurreição veio no jardim do Éden, logo depois do pecado do primeiro casal, quando Deus falou das consequências dos erros cometidos pela serpente e pelo casal humano. Ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher dessa profecia é Jesus Cristo, aleluia. Ele foi ferido pelo inimigo que juntou forças para matar o Filho de Deus na cruz. Mas, no contexto maior, seu golpe foi pouco. Na ressurreição, Jesus esmagou a serpente, pisou na cabeça, segundo a palavra de Deus. Davi também profetizou a respeito da ressurreição de Cristo, como também o apóstolo Pedro explicou. A morte não teria a vitória sobre o Santo de Deus, aleluia. Ele não seria deixado no túmulo como outros homens, pois diz: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos capítulo 2, versículo 27. Jesus viu a data da sua morte se aproximando. Ele começou a falar para os apóstolos sobre o que aconteceria em Jerusalém. Foi dito para Pedro e os outros aceitaram a ideia da morte de Jesus e não entenderam bem sua promessa da ressurreição. Está escrito que Jesus disse: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir uma Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos.
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mateus 16, versículo 21. Jesus foi preso, condenado em um processo ilegal e crucificado também. Os apóstolos, ainda lutando para entender o significado da promessa da ressurreição, foram dispersos e confusos. Mesmo as mulheres que foram ao túmulo no domingo de manhã, depois da crucificação, esperavam terminar o trabalho de embalsamar o corpo do Senhor e ficaram surpresas e perplexas ao encontrar o túmulo desocupado. Glória a Deus! As notícias começaram a se espalhar. As mulheres foram avisar os apóstolos e alguns deles foram correndo ao túmulo para verificar os fatos. Jesus apareceu, mas inicialmente sem permitir que fosse reconhecido, e dos discípulos do caminho para Emaús, aleluia, explicou o significado das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Apareceu aos apóstolos, mas Tomé não estava presente e continuou com suas dúvidas até o dia em que ele viu Jesus com seus próprios olhos. Durante 6 semanas, Jesus acompanhou os apóstolos, glória a Deus, e acompanhou ensinando sobre a missão importantíssima que lhes deu e provando o fato da sua vitória sobre a morte. Aleluia! Jesus ressuscitado, andando com os discípulos, ensinando aos discípulos. Outras pessoas foram ressuscitadas antes de Jesus sair do túmulo em Jerusalém, mas ele levantou para nunca mais morrer. Uns 40 dias depois, ele subiu para o céu, aleluia, e assumiu seu devido lugar à destra do Pai. Ele venceu a morte uma vez por todas, penetrou os céus para abrir acesso para outros e ainda oferece para nós a esperança da ressurreição para a vida eterna. Glória a Deus. Paulo disse que centenas de pessoas viram Jesus depois da ressurreição. Sua aparição ou sua apresentação dessas evidências da veracidade da ressurreição ganha mais força pela observação que a maioria dessas pessoas ainda viviam quando Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 4 a 6. Esse comentário foi um convite óbvio para qualquer pessoa verificar as evidências, para tirar suas dúvidas, glória a Deus. Quando Paulo escreveu, uns 20 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, ainda seria possível encontrar testemunhas oculares para verificar os fatos. Aleluia. Irmãos, você que está nos ouvindo, amigo, podemos observar, Paulo tratou a questão da ressurreição com tanta confiança, porque é a doutrina central que serve de base para a fé de todos os cristãos. É a ressurreição de Jesus, é a base, é o tema central, é a confiança que temos. Se o corpo de Jesus tivesse se decomposto no sepulcro em Jerusalém, toda a base do cristianismo teria apodrecido junto, já não tinha mais base. Mas como Jesus ressuscitou, é vivo, e nós podemos, aleluia, sentir a sua presença santa conosco, aleluia, e garantir, ele venceu a morte, e por isso nós podemos esperar com confiança sua volta para cumprir sua eterna promessa. Ele disse: eu vou e volto para vós. Ide
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Essas palavras após a sua ressurreição. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, a ressurreição de Jesus é verídica, aconteceu, ele é vivo, é maravilhoso, aleluia. Podemos sentir a sua presença aqui, aí você pode sentir, onde você estiver, é só clamar. Se você acredita, então receba esta palavra em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos aqueles que estão nos ouvindo. E nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor. Amém.